Por que algumas experiências nos marcam tão profundamente que parecem escapar a toda explicação científica? Por que certos fenômenos, embora reais para quem os vive, parecem intangíveis para a ciência? Talvez a resposta esteja naquilo que não conseguimos medir, replicar ou documentar completamente. E é exatamente essa tensão entre o tangível e o transcendente que vamos explorar hoje. A ciência, com toda a sua robustez e precisão, busca desvendar os segredos do universo com métodos que exigem controle, repetição e mensurabilidade. Mas o que acontece quando um fenômeno não pode ser capturado por essas ferramentas? Por exemplo, como explicar uma experiência que transforma a vida de alguém de forma tão radical que desafia toda a lógica? Imagine uma jovem de 4 anos que, sem nunca ter aprendido a pintar, subitamente começa a retratar o paraíso com a maestria de um Velázquez ou Michelangelo. Essa é a história de Akiane Kramaric. Nascida em um lar ateu, onde nem sequer se falava sobre espiritualidade, eu tive uma visão divina que mudou minha vida para sempre. Aos 4 anos, comecei a pintar cenas do paraíso e de Jesus Cristo com uma técnica que não se espera de alguém dessa idade. Seus quadros, mesmo na infância, revelam um domínio técnico que supera até artistas consagrados. Não houve aprendizado formal, não houve um período de evolução gradual. Tudo veio de forma instantânea e inexplicável. E essa explosão de talento, para muitos, é um testemunho de algo maior, algo que escapa à análise científica tradicional. Essas experiências, no entanto, não são fáceis de relatar. Muitas vezes, aqueles que passam por momentos tão profundos encontram dificuldade em descrever o que viveram. A linguagem não é suficiente, as analogias falham, e o relato se torna uma sombra pálida do que realmente aconteceu. Mas isso não diminui a profundidade ou a veracidade da vivência. Afinal, como traduzir em palavras aquilo que transcende o mundo dos sentidos? É aqui que enfrentamos uma das maiores limitações da ciência. Ela precisa recortar a realidade para ser compreendida. Por definição, o método científico exige que algo seja controlado, repetível e mensurável. Tudo o que foge desse escopo, como visões, experiências espirituais ou fenômenos subjetivos profundos, é colocado fora de seu campo de estudo. E, por mais que isso seja necessário para a ciência cumprir seu papel, também significa que vastas áreas da experiência humana permanecem inexploradas. Considere um quadro de Velázquez ou Rafael. Cada pessoa que o observa vive uma experiência única, cheia de nuances emocionais e imaginativas, que não podem ser replicadas em laboratório. Essas reações variam imensamente de indivíduo para indivíduo. Se tentássemos documentar todas as percepções possíveis, nos depararíamos com uma diversidade tão vasta que seria impossível abarcar. Isso nos leva a uma conclusão fundamental. O objeto de estudo da ciência nunca é o fato concreto em toda a sua complexidade, mas sim um fragmento reduzido, controlável e mensurável desse fato. Essa redução é necessária para que a ciência atinja sua meta principal: criar um padrão de certeza que seja socialmente legitimado. Esse padrão, no entanto, é profundamente limitado. Ele não se propõe a abarcar toda a realidade, apenas a parte dela que pode ser testada e validada coletivamente. Assim, o que a ciência considera natural é apenas o conjunto dos fenômenos que se enquadram dentro desses critérios. Tudo o que está fora, o antinatural, o sobrenatural ou o extranatural, é, por definição, excluído. E ainda assim, vivemos em uma sociedade onde a ciência é a autoridade máxima, aceita universalmente tanto por crentes quanto por céticos. Qualquer coisa dita sob o manto da verdade científica é automaticamente legitimada, mesmo que não esteja de fato no escopo da ciência. É por isso que frequentemente vemos debates onde conceitos como antinatural são usados de maneira equivocada, como se tivessem validade científica, quando na verdade a ciência não se propõe a investigar tais questões. Mas o que tudo isso significa para nossas vidas? Significa que muitas das experiências mais importantes, profundas e transformadoras que podemos ter, jamais serão capturadas pela ciência. E isso não as torna menos reais. Pelo contrário,
Talvez a sua natureza transcendente seja um lembrete de que existe mais na realidade do que podemos medir, testar ou compreender. E então, voltamos à pergunta inicial. Por que algumas experiências nos marcam tão profundamente que parecem escapar a toda explicação científica? Talvez a resposta esteja em nossa própria humanidade, naquilo que nos conecta ao inexplicável, ao intangível, ao infinito. No final das contas, essas experiências podem não ser mensuráveis, mas elas nos moldam, nos transformam e nos conectam com algo maior do que nós mesmos. Agora eu pergunto a você, qual foi a experiência mais profunda e inexplicável que você já viveu? Compartilhe nos comentários e envie este vídeo para alguém que você acha que precisa refletir sobre isso. Quem sabe juntos, possamos começar a explorar os mistérios que nos unem em nossa jornada como seres humanos.